Boa noite a todos. Aqui conhecidas? Que bom estar aqui. Tá? Meu abraço fraterno, meus votos de paz de sempre. Então nós vamos fazer, a Kika nos convidou para que a gente aprofunde um pouquinho o olhar acerca da mediunidade hoje, tá? A gente vai fazer uma aula estudo, mas eu não gosto muito de ficar falando sozinha, tá? Então eu quero ouvir da participação de vocês. Antes de eu iniciar, eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez, para eu saber como que eu vou conduzir isso. Alguém pela primeira vez? Todos aqui já conhecem um pouco da mediunidade? Têm estudado? Então tá. Então eu vou fazer como costumeiramente eu faço na condução dos grupos de estudo lá na Casa de Jesus, tá? Então vocês vão descruzar as pernas. Kika, tem uma música suave aí. Você vai relaxar. Se está com a bolsa no colo, solta. Se está com algum objeto no colo, põe no chão um pouquinho. Relaxa os seus ombros, fecha os seus olhos. Faça uma pequena pausa. E ao fechar os seus olhos, comece a observar o seu corpo. Sinta o seu corpo. E ao observar o seu corpo, percebe o que você está trazendo para esse momento, nesse corpo. O que você sentiu ao longo desse dia, fisicamente. Observe o seu corpo. E comece a respirar de uma forma mais profunda, nasal. Fazendo uma respiração mais profunda, criando uma condição corpórea mais relaxada e igualmente começando a criar uma condição mental mais relaxada. E observe um pouco a tua mente, observe um pouco os teus pensamentos. Olhe para a tua mente como quem olha para um rio que corre. Não prenda esses pensamentos, criando uma condição na mente mais relaxada. E vamos pedir à espiritualidade amiga que orienta e que dirige os trabalhos dessa casa, principalmente os benfeitores que dirigem e orientam esse estudo, e os grupos mediúnicos. Nós pedimos permissão a esses amigos tutelares para que possamos iniciar essa tarefa dessa noite, sob o cuidado e a tutela desses benfeitores, para que tudo corra da melhor maneira, para que todos nós possamos sair daqui renovados, estimulados e gratos por sermos esses tarefeiros na seara de Jesus. Sinta novamente a sua respiração. Quando soltar o ar, você abre os olhos. Então nós vamos falar hoje sobre a evolução histórica da mediunidade. Sobre onde que isso tudo começou. E vocês sabem aonde isso começou? Onde começou a mediunidade? Que começo? O começo do mundo. De que forma começou a ser a mediunidade? É importante a gente refletir sobre isso, porque hoje nós, principalmente nós aqui, nós vivenciamos um grande diferencial que é a mediunidade com Jesus. Isso é um divisor de águas na vivência da mediunidade. Mas em todas as culturas, todas sem exceção, nós vamos observar sempre a presença do fenômeno mediúnico. E o que é esse fenômeno se não um intercâmbio, né? Um intercâmbio entre um mundo da corporeidade, esse mundo da matéria, e um mundo sutil, um mundo desprovido de um
de um corpo físico, mas de seres que continuam, que somos nós próprios. Então nós vamos observar o que? Nesse ser primitivo, né, nesse homem mesmo, esse homem primal, esse homem da caverna, como o processo mediúnico começa nessa criatura, que não é lá muito inteligente, né, que não é refinado, mas a percepção dele, e André Luiz vai falar isso num livro bem importante que é Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que o primeiro fragmento da mediunidade aí é a questão intuitiva. Esse ser primitivo, ele intui, ele tem umas percepções rudimentares, mas tem. E ele passa a estabelecer uma relação curiosa com os fenômenos naturais, com o trovão, com a chuva, com o sol, com a lua. Então essa relação ritualística com esses elementos externos e naturais já começa a ser uma germinação, um processo assim bem embrionário dessa mediunidade, dessa relação com a natureza. Ali começa tudo. E nós vamos percebendo que nesse processo da evolução desse ser mais primitivo, esses rituais também começam a ter um refinamento, né? Começa a ter uma sensibilidade maior. Porque nós vamos perceber que nesses clãs tem a figura de um curandeiro, né? Um pajé, um chefe, um cacique. Não tem em todas as culturas? Então nas mais antigas a gente já vai ver isso. Tem alguém que é aquele que tem uma intuição mais afinada. E a gente vai observar um registro muito interessante dentro da cultura hindu, e isso data... Vamos imaginar, se às vezes já é difícil para a gente lembrar o que a gente almoçou, que fazem poucas horas, vamos imaginar há aproximadamente 8.000 anos atrás. Alguém tem alguma noção? Sem celular, sem internet, sem Facebook, sem carro, sem roda, sem escrita. Você consegue imaginar 8.000 anos atrás? Não, né? Mas esses primeiros seres que foram os intermediários para receber os Vedas, eles simplesmente eles tiveram uma postura de aquietamento, eles sentaram e começaram a receber uma informação. De onde vem isso? É um médium muito intuitivo que começa a receber ali um ensinamento espiritual. E aí a gente tem as bases aí da reencarnação, da vida após a morte, né? Então cada clã acaba tendo um porta-voz. Só que nesse período, esses médiums, eles eram consideradas pessoas muito... Eram especiais ou não eram especiais? Sim, né? Eram pessoas que estavam numa condição privilegiada desse clã. Alguém que se comunica com a lei, alguém que traz uma informação, alguém que traz um ensinamento, uma mensagem, uma profecia. Então, isso acontece nesse núcleo, mas também acontece no núcleo egípcio paralelamente. Porque a cultura egípcia, ela já vai falar de uma coisa muito mais séria, que já é o intercâmbio com os mortos. Diferente dos Vedas. Nos Vedas eles tinham mais cuidado, ou melhor, do povo hindu. E inclusive, a essa época, ou melhor, posteriormente, por volta aí de uns 4.000 anos atrás, então contando a nossa era mais de 2.000 anos para trás, nós vamos ver práticas dentro do seio hindu de desobsessão. Ou seja, o cuidado com os espíritos maléficos. Mas esses espíritos, naturalmente, eles não eram encarados assim, eu desencarnei um pouco perturbado e eu retorno, sendo um espírito perturbado, já desprovido da corporeidade, e incomoda uma família, incomoda um núcleo, incomoda alguém. Então havia uma prática, há uma prática hoje ainda, que é uma prática para cuidar dos problemas espirituais. E essas raízes estão lá atrás, no tempo. E os egípcios, a essa época, em paralelo os Vedas um pouco depois, questão de uns 5.000 anos atrás, nós vamos ver que há uma prática dentro desse seio de comunicação com os mortos. Mas geralmente com esses sacerdotes, essas pessoas muito importantes, essas pessoas ditas muito especiais para fazer esse intercâmbio.
E um pouco mais para frente nós vamos ver na cultura greco-romana as pitonisas, as sibilas, as pitonisas no seio grego e as sibilas no seio romano, onde havia um oráculo, um lugar, porque já era detectado isso muito cedo, que aqueles jovens, aquelas crianças, eles já eram conduzidos já na tenra idade, e havia até alguns estigmas, algumas mostras físicas que iam indicar que aquela pessoa seria um piton, uma pitonisa, um sibila, né, um intermediário desses mundos. Às vezes a pessoa nascia com 6 dedos, às vezes uma deformidade física era um indicativo de que aquela pessoa, portanto, seria uma pessoa especial. Esse que faria, então, portanto, esse processo medianeiro entre esses dois mundos. Então, a essa época da Grécia Antiga e da Roma Antiga, a gente vê uma prática de consultar o oráculo, não é assim? E no Velho Testamento nós vamos ver várias citações, muitas citações no Velho Testamento, porque ali nós temos não só uma influência das raízes judaicas e hebraicas, mas a gente também tem uma influência greco-romana ali. Fato é que se hoje o inglês é a língua comum, naquela época o grego era a língua comum, era a língua que se falava, todos os povos ali praticamente daquela região se comunicavam em grego. Então, esses templários, né, ou esses oráculos, eles eram consultados para qualquer situação, numa situação de conflito, não só de família, um conflito emocional, mas conflitos entre povos. Conflitos, por exemplo, que iam envolver povos que iriam guerrear. Então era consultado o oráculo. Então a gente vai vendo que esse fenômeno, ele sempre existiu. Sempre. E indo um pouco mais para frente, depois nós vamos apresentar esse slide, retomando um outro tópico, e vocês ficam muito à vontade para perguntar. Então a gente vai ver a época de Jesus já também grandes fenômenos, grandes acontecimentos, e a gente vai escutar muito uma palavra que é milagre, né? Geralmente quando um médium está em ação, principalmente um médium com a capacidade de cura, a gente vai usar essa palavra, vai escutar muito isso, né? Aquela pessoa operou um milagre, como se a responsabilidade aí fosse do médium, né? E não é. Porque a cura ela só acontece quando nós estamos prontos para... Porque na verdade a cura se opera por nós próprios. Né? O médium ele intermedia o processo, mas ele não é realmente o curador. Ele intermedia, porque depois a gente vai falar de fluido e a gente vai entender um pouco melhor esse processo. Então, no Novo Testamento a gente vai ver muitos relatos mediúnicos. O Pentecostes, por exemplo, onde os discípulos falavam as línguas de fogo, né? A gente vai ouvir essa expressão, que são línguas diferentes, porque como haviam vários grupos de regiões diferentes ali da área da Palestina, muitos desses discípulos falavam para aqueles grupos onde havia a predominância daquela língua, um fenômeno mediúnico, que chama xenoglossia, que é um médium que tem a habilidade de falar um outro idioma, mas geralmente esse idioma ele já falou, ele já conheceu? Sim ou não? Não. Sim. Você só vai falar um idioma que você já conheceu. Livro dos Médiuns. O fenômeno da fala de uma língua diferente, por exemplo, nós podemos aqui falar só português, mas às vezes o médium pode receber uma mensagem em inglês, em espanhol, em francês. Esse médium, ele já teve o contato com essa língua. Caso contrário, ele não vai escrever, ele não vai falar nada que ele já não teve a experiência. Porque o processo mediúnico, vejam só, é um processo, esse desenvolvimento, a gente fala de desenvolvimento quanto aptidão. Nós não vamos desenvolver nada daquilo que nós já não temos na nossa programação, certo? Se a gente não pode ter essa dúvida. Nós vamos ser esse ou aquele médium, vamos ter essa ou aquela aptidão mediúnica, desde que isso já tenha sido programado anteriormente. Qualquer coisa contrária, se eu forçar qualquer processo, isso vai desequilibrar muito o médium ou vai desequilibrar a pessoa que está desejando ter essa faculdade.
E é curioso porque às vezes a gente pensa, eu queria ter o dom da vidência, da clarividência e da cura e etc e tal, da psicografia, né? Como se isso fosse um mérito. Para aquela época, para aquela estrutura rudimentar social, para aquela circunstância, para milênios atrás, ok, né? Mas para nós não mais. O médium não é uma pessoa especial. Ao contrário, ele é um grande devedor. E eu gosto sempre de lembrar isso. Um grande devedor. Eu trouxe uma mensagem de Emmanuel para nós todos, e ali ele deixa bem claro, se a gente tem alguma dúvida, a gente vai sair daqui sem dúvida nenhuma nesse quesito. Então, onde eu parei? No Novo Testamento. Então ali nós vamos ver fenômenos mediúnicos riquíssimos. E nós vamos perceber que esse fenômeno continua com os apóstolos e com todos aqueles que vêm dentro do núcleo religioso, que não é privilégio tão somente de um núcleo religioso. Pessoa sem religião nenhuma pode ser um médium extremamente ostensivo, e nos dias atuais a gente vai perceber que médiums tem médiums, e cada vez mais. E vai ser cada vez mais pessoas mais sensíveis. E por isso que é tão importante a gente discutir esses assuntos, estudar esses assuntos, se preparar quanto médium e também preparar aqueles que vão nos surgir no caminho com os conflitos, por exemplo, de uma eclosão de mediunidade. Porque é um processo muito conflitante quando a mediunidade eclode. É um processo muito perturbador, na maioria das vezes, porque a gente não é flor que se cheire mesmo, então vai ser um desafio, tá? Então, na Idade Média, o que acontecia com os médiuns? Eles recebiam buquês de flores, jantares maravilhosos, né? Não é isso, né? Para onde iam os médiuns na Idade Média? Para a fogueira. Considerado bruxo. Para a fogueira com outros requintes de crueldade, né? Então a gente vê o médium, nessa época a mediunidade ela tinha uma relação muito com uma figura que nós conhecemos, mitológica. Uma figura demoníaca, né? A mediunidade é uma coisa do demônio, das trevas, uma coisa ruim. Então a pessoa, muitas vezes que entrava em transe e que os outros ao redor, geralmente os vizinhos, que acompanhavam, que sabiam, que ouviam falar desse transe, essa pessoa, ela era morta cruelmente. E nós vamos perceber aí que pelos idos de 700, a gente tem vários picos da mediunidade ao longo da história, né? E para não entrar ainda nesse período, eu quero lembrar aqui alguns itens. Então, que é um livro que chama Introdução Antropológica ao Espiritismo, que é do Herculano Pires, que é um autor que nos agrada muito, é um grande estudioso. Então ele fala da mediunidade primitiva, onde a intuição é o que prevalece, tá? Depois ele fala da mediunidade tribal, onde essa mediunidade ela surge por conta de uma crença coletiva. Que o coletivo, que o núcleo que envolve aquele médium, deixa ele ainda mais forte porque crê. Então, por isso que o Herculano vai colocar isso, que essa crença grupal dá mais ênfase para aquela mediunidade ainda. É como se esse grupo acaba sendo uns médiuns de sustentação para aquele que é um médium mais ostensivo. Estão entendendo? Sim, está claro? Daí ele fala o fetichismo, a forma mais aprimorada da mediunidade tribal. E por que ele fala isso? Porque daí, esse tipo de mediunidade nessa época, ela tem um fetiche, ela tem um amuleto, ela tem uma bengala. Qualquer coisa, às vezes uma erva, põe um dente, sei lá, de coelho atrás da orelha que você vai ficar bem, anda com uma erva pendurada no pescoço, põe uma pedrinha não sei aonde. Uma pimenta. E tem alguma semelhança com os dias atuais? Veja que como a gente traz arrastamento, gente. Olha como a nossa ideia, nosso pensamento, às vezes, ficou fixo em alguma crença ao longo desses milênios. Não estou falando de dias, estou falando que isso é uma prática de milênios, porque o ritual é uma coisa que faz parte da nossa história. Então, em outro momento, a gente está
Boa noite a todos. Aqui conhecidas? Que bom estar aqui, tá? Meu abraço fraterno, meus votos de paz de sempre. Então nós vamos fazer, a Kika nos convidou para que a gente aprofunde um pouquinho o olhar acerca da mediunidade hoje, tá? A gente vai fazer uma aula estudo, mas eu não gosto muito de ficar falando sozinha, tá? Então eu quero ouvir da participação de vocês. Antes de eu iniciar, eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez, para eu saber como que eu vou conduzir isso. Alguém pela primeira vez? Todos aqui já conhecem um pouco da mediunidade? Têm estudado? Então tá. Então eu vou fazer como costumeiramente eu faço na condução dos grupos de estudo lá na Casa de Jesus, tá? Então vocês vão descruzar as pernas. Kika, tem uma música suave aí. Você vai relaxar. Se está com a bolsa no colo, solta. Se está com algum objeto no colo, põe no chão um pouquinho. Relaxa os seus ombros, fecha os seus olhos. Faça uma pequena pausa. E ao fechar os seus olhos, comece a observar o seu corpo. Sinta o seu corpo. E ao observar o seu corpo, percebe o que você está trazendo para esse momento, nesse corpo. O que você sentiu ao longo desse dia, fisicamente. Observe o seu corpo. E comece a respirar de uma forma mais profunda, nasal, fazendo uma respiração mais profunda, criando uma condição corpórea mais relaxada e igualmente começando a criar uma condição mental mais relaxada. E observe um pouco a tua mente, observe um pouco os teus pensamentos. Olhe para a tua mente como quem olha para um rio que corre. Não prenda esses pensamentos, criando uma condição na mente mais relaxada. E vamos pedir à espiritualidade amiga que orienta e que dirige os trabalhos dessa casa, principalmente os benfeitores que dirigem e orientam esse estudo, e os grupos mediúnicos. Nós pedimos permissão a esses amigos tutelares para que possamos iniciar essa tarefa dessa noite, sob o cuidado e a tutela desses benfeitores, para que tudo corra da melhor maneira, para que todos nós possamos sair daqui renovados, estimulados e gratos por sermos esses tarefeiros na seara de Jesus. Sinta novamente a sua respiração. Quando soltar o ar, você abre os olhos. Então nós vamos falar hoje sobre a evolução histórica da mediunidade. Sobre onde que isso tudo começou. E vocês sabem aonde isso começou? Onde começou a mediunidade? Que começo? O começo do mundo. De que forma começou a ser mediunidade? É importante a gente refletir sobre isso, porque hoje nós, principalmente nós aqui, nós vivenciamos um grande diferencial que é a mediunidade com Jesus. Isso é um divisor de águas na vivência da mediunidade. Mas em todas as culturas, todas, sem exceção, nós vamos observar sempre a presença do fenômeno mediúnico. E o que é esse fenômeno, se não um intercâmbio, né? Um intercâmbio entre um mundo da corporeidade, esse mundo da matéria, e um mundo sutil, um mundo desprovido de um
de um corpo físico, mas de seres que continuam, que somos nós próprios. Então nós vamos observar o que? Nesse ser primitivo, né, nesse homem mesmo, esse homem primal, esse homem da caverna, como que o processo mediúnico começa nessa criatura, que não é lá muito inteligente, né, que não é refinado, mas a percepção dele, e André Luiz vai falar isso num livro bem importante que é Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que o primeiro fragmento da mediunidade aí é a questão intuitiva. Esse ser primitivo, ele intui, ele tem umas percepções rudimentares, mas tem. E ele passa a estabelecer uma relação curiosa com os fenômenos naturais, com o trovão, com a chuva, com o sol, com a lua. Então essa relação ritualística com esses elementos externos e naturais já começa a ser uma germinação, um processo assim bem embrionário dessa mediunidade, dessa relação com a natureza. Ali começa tudo. E nós vamos percebendo que nesse processo da evolução desse ser mais primitivo, esses rituais também começam a ter um refinamento, né? Começa a ter uma sensibilidade maior. Porque nós vamos perceber que nesses clãs tem a figura de um curandeiro, né? Um pajé, um chefe, um cacique. Não tem em todas as culturas? Então, nas mais antigas a gente já vai ver isso. Tem alguém que é aquele que tem uma intuição mais afinada. E a gente vai observar um registro muito interessante dentro da cultura hindu, e isso data... Vamos imaginar, se às vezes já é difícil para a gente lembrar o que a gente almoçou, que fazem poucas horas, vamos imaginar há aproximadamente 8.000 anos atrás. Alguém tem alguma noção? Sem celular, sem internet, sem Facebook, sem carro, sem roda, sem escrita. Você consegue imaginar 8.000 anos atrás? Não, né? Mas esses primeiros seres que foram os intermediários para receber os Vedas, eles simplesmente eles tiveram uma postura de aquietamento, de sentar e começaram a receber uma informação. De onde vem isso? É um médium muito intuitivo que começa a receber ali um ensinamento espiritual. E aí a gente tem as bases aí da reencarnação, da vida após a morte, né? Então cada clã acaba tendo um porta-voz. Só que nesse período, esses médiums, eles eram considerados pessoas muito... Eram especiais ou não eram especiais? Sim, né? Eram pessoas que estavam numa condição privilegiada desse clã. Alguém que se comunica com a lei, alguém que traz uma informação, alguém que traz um ensinamento, uma mensagem, uma profecia. Então, isso acontece nesse núcleo, mas também acontece no núcleo egípcio paralelamente. Porque a cultura egípcia, ela já vai falar de uma coisa muito mais séria, que já é o intercâmbio com os mortos. Diferente dos Vedas. Nos Vedas eles tinham mais cuidado, ou melhor, do povo hindu. E inclusive, a essa época, ou melhor, posteriormente, por volta aí de uns 4.000 anos atrás, então contando a nossa era mais de 2.000 anos para trás, nós vamos ver práticas dentro do seio hindu de desobsessão. Ou seja, o cuidado com os espíritos maléficos. Mas esses espíritos, naturalmente, eles não eram encarados assim, eu desencarnei um pouco perturbado e eu retorno, sendo um espírito perturbado, já desprovido da corporeidade, e incomoda uma família, incomoda um núcleo, incomoda alguém. Então havia uma prática, há uma prática hoje ainda, que é uma prática para cuidar dos problemas espirituais. E essas raízes estão lá atrás, no tempo. E os egípcios, a essa época, em paralelo os Vedas um pouco depois, questão de uns 5.000 anos atrás, nós vamos ver que há uma prática dentro desse seio de comunicação com os mortos. Mas geralmente com esses sacerdotes, essas pessoas muito importantes, essas pessoas ditas muito especiais para fazer esse intercâmbio.
E um pouco mais para frente nós vamos ver na cultura greco-romana as pitonisas, as sibilas, as pitonisas no seio grego e as sibilas no seio romano, onde havia um oráculo, um lugar, porque já era detectado isso muito cedo, que aqueles jovens, aquelas crianças, eles já eram conduzidos já na tenra idade, e havia até alguns estigmas, algumas mostras físicas que iam indicar que aquela pessoa seria um piton, uma pitonisa, um sibila, né, um intermediário desses mundos. Às vezes a pessoa nascia com 6 dedos, às vezes uma deformidade física era um indicativo de que aquela pessoa, portanto, seria uma pessoa especial. Esse que faria, então, portanto, esse processo medianeiro entre esses dois mundos. Então, a essa época da Grécia Antiga e da Roma Antiga, a gente vê uma prática de consultar o oráculo, não é assim? E no Velho Testamento nós vamos ver várias citações, muitas citações no Velho Testamento, porque ali nós temos não só uma influência das raízes judaicas e hebraicas, mas a gente também tem uma influência greco-romana ali. Fato é que se hoje o inglês é a língua comum, naquela época o grego era a língua comum, era a língua que se falava, todos os povos ali praticamente daquela região se comunicavam em grego. Então, esses templários, né, ou esses oráculos, eles eram consultados para qualquer situação, numa situação de conflito, não só de família, um conflito emocional, mas conflitos entre povos. Conflitos, por exemplo, que iam envolver povos que iriam guerrear. Então era consultado o oráculo. Então a gente vai vendo que esse fenômeno, ele sempre existiu. Sempre. E indo um pouco mais para frente, depois nós vamos apresentar esse slide, retomando um outro tópico, e vocês ficam muito à vontade para perguntar. Então a gente vai ver a época de Jesus já também grandes fenômenos, grandes acontecimentos, e a gente vai escutar muito uma palavra que é milagre, né? Geralmente quando um médium está em ação, principalmente um médium com a capacidade de cura, a gente vai usar essa palavra, vai escutar muito isso, né? Aquela pessoa operou um milagre, como se a responsabilidade aí fosse do médium, né? E não é. Porque a cura ela só acontece quando nós estamos prontos para... Porque na verdade a cura se opera por nós próprios. Né? O médium ele intermedia o processo, mas ele não é realmente o curador. Ele intermedia, porque depois a gente vai falar de fluido e a gente vai entender um pouco melhor esse processo. Então, no Novo Testamento a gente vai ver muitos relatos mediúnicos. O Pentecostes, por exemplo, onde os discípulos falavam as línguas de fogo, né? A gente vai ouvir essa expressão, que são línguas diferentes, porque como haviam vários grupos de regiões diferentes ali da área da Palestina, muitos desses discípulos falavam para aqueles grupos onde havia a predominância daquela língua, um fenômeno mediúnico, que chama xenoglossia, que é um médium que tem a habilidade de falar um outro idioma, mas geralmente esse idioma ele já falou, ele já conheceu? Sim ou não? Sim. Sim. Você só vai falar um idioma que você já conheceu. Livro dos Médiuns. O fenômeno da fala de uma língua diferente, por exemplo, nós podemos aqui falar só português, mas às vezes o médium pode receber uma mensagem em inglês, em espanhol, em francês. Esse médium, ele já teve o contato com essa língua. Caso contrário, ele não vai escrever, ele não vai falar nada que ele já não teve a experiência. Porque o processo mediúnico, vejam só, é um processo, esse desenvolvimento, a gente fala de desenvolvimento quanto aptidão. Nós não vamos desenvolver nada daquilo que nós já não temos na nossa programação, certo? Se a gente não pode ter essa dúvida. Nós vamos ser esse ou aquele médium, vamos ter essa ou aquela aptidão mediúnica, desde que isso já tenha sido programado anteriormente. Qualquer coisa contrária, se eu forçar qualquer processo, isso vai desequilibrar muito o médium ou vai desequilibrar a pessoa que está desejando ter essa faculdade.
E é curioso porque às vezes a gente pensa, eu queria ter o dom da vidência, da clarividência e da cura e etc e tal, da psicografia, né? Como se isso fosse um mérito. Para aquela época, para aquela estrutura rudimentar social, para aquela circunstância, para milênios atrás, ok, né? Mas para nós não mais. Né? O médium não é uma pessoa especial. Ao contrário, ele é um grande devedor. E eu gosto sempre de lembrar isso. Um grande devedor. Eu trouxe uma mensagem de Emmanuel para nós todos, e ali ele deixa bem claro, se a gente tem alguma dúvida, a gente vai sair daqui sem dúvida nenhuma nesse quesito. Então, onde eu parei? No Novo Testamento. Então ali nós vamos ver fenômenos mediúnicos riquíssimos. E nós vamos perceber que esse fenômeno continua com os apóstolos e com todos aqueles que vêm dentro do núcleo religioso, que não é privilégio tão somente de um núcleo religioso. Pessoa sem religião nenhuma pode ser um médium extremamente ostensivo, e nos dias atuais a gente vai perceber que médiums tem médiums, e cada vez mais. E vai ser cada vez mais pessoas mais sensíveis. E por isso que é tão importante a gente discutir esses assuntos, estudar esses assuntos, se preparar quanto médium e também preparar aqueles que vão nos surgir no caminho com os conflitos, por exemplo, de uma eclosão de mediunidade. Porque é um processo muito conflitante quando a mediunidade eclode. É um processo muito perturbador, na maioria das vezes, porque a gente não é fluxicheiro mesmo, então vai ser um desafio, tá? Então, na Idade Média, o que acontecia com os médiuns? Eles recebiam buquês de flores, jantares maravilhosos, né? Não é isso, né? Para onde iam os médiuns na Idade Média? Para a fogueira. Para a fogueira, com outros requintes de crueldade, né? Então a gente vê o médium, nessa época a mediunidade ela tinha uma relação muito com uma figura que nós conhecemos, mitológica. Uma figura demoníaca, né? A mediunidade é uma coisa do demônio, das trevas, uma coisa ruim. Então a pessoa, muitas vezes que entrava em transe e que os outros ao redor, geralmente os vizinhos, que acompanhavam, que sabiam, que ouviam falar desse transe, essa pessoa, ela era morta cruelmente. E nós vamos perceber aí que pelos idos de 700, a gente tem vários picos da mediunidade ao longo da história, né? E para não entrar ainda nesse período, eu quero lembrar aqui alguns itens. Então, que é um livro que chama Introdução Antropológica ao Espiritismo, que é do Herculano Pires, que é um autor que nos agrada muito, é um grande estudioso. Então ele fala da mediunidade primitiva, onde a intuição é o que prevalece, tá? Depois ele fala da mediunidade tribal, onde essa mediunidade ela surge por conta de uma crença coletiva. Que o coletivo, que o núcleo que envolve aquele médium, deixa ele ainda mais forte porque crê. Então, por isso que o Herculano vai colocar isso, que essa crença grupal dá mais ênfase para aquela mediunidade ainda. É como se esse grupo acaba sendo uns médiuns de sustentação para aquele que é um médium mais ostensivo. Estão entendendo? Sim, está claro? Daí ele fala o fetichismo, a forma mais aprimorada da mediunidade tribal. E por que ele fala isso? Porque daí, esse tipo de mediunidade nessa época, ela tem um fetiche, ela tem um amuleto, ela tem uma bengala. Qualquer coisa, às vezes uma erva, põe um dente, sei lá, de coelho atrás da orelha que você vai ficar bem, anda com uma erva pendurada no pescoço, põe uma pedrinha não sei aonde. Uma pimenta. E tem alguma semelhança com os dias atuais? Veja que como a gente traz arrastamento, gente. Olha como a nossa ideia, nosso pensamento, às vezes, ficou fixo em alguma crença ao longo desses milênios. Não estou falando de dias, estou falando que isso é uma prática de milênios, porque o ritual é uma coisa que faz parte da nossa história. Então, em outro momento, a gente está fixo, a gente adora um ritual, né? Pula 7 ondas, joga uma florzinha no final do ano.
Quantos rituais que às vezes nós fazemos impensadamente e são absolutamente desnecessários. Desnecessários. Para essa época, ok, para os dias atuais, não tem sentido. Estou decepcionando muito vocês? Vou decepcionar mais. Só para dizer. Aí Herculano vai falar dessa mediunidade mitológica, que é bem importante falar disso também, desse período dentro da história. Então, se nós observamos as mitologias, que é o mito, que são contos, aonde, por exemplo, se a gente analisa a mitologia grega, vamos pensar numa figura muito relacionada ao médium. Eu vou falar do centauro. Lembram do centauro? Então, dentro da mitologia grega, ele é um terapeuta. Esse é o mito e é o símbolo do terapeuta. Então, esse mito, esse médico, ele cura todo mundo. Ele é um homem que tem o seu corpo de cavalo e o torso homem. Então, ele é um médico, ele é o terapeuta e ele cura todo mundo. Mas só que num determinado momento onde ele está ajudando uma pessoa, ele é ferido com uma lança que tem veneno de um dragão. E esse veneno percorre o corpo dessa figura mitológica por toda a sua vida. Ele sente dores a vida inteira, ou seja, ele cura todo mundo e não cura a si mesmo. Esse ser existiu? Não existiu, mas isso é uma crença que se cria. Então, muitas vezes se cria um mito, como por exemplo a nossa figura, porque às vezes os espíritos se apresentam na forma demoníaca, mas é só uma figuração. É a realidade ideoplasmática dele? É. Mas não é a realidade essencial, porque os espíritos se revestem daquilo que eles se acham necessário. Então vamos imaginar que o médium daquela época vê um espírito em deformação, que sofreu uma licantropia, por exemplo. Porque nós podemos passar por esses processos graves de hipnose no plano espiritual e aparecermos na forma de um cachorro. Licantropia é um cachorro. O espírito vai se deformando de tal forma. Aí aquele médium que está num transe e vê um cachorro, ele vai desenhar o cachorro muitas vezes e vai ter nesse cachorro uma figura de adoração, de oferenda. Vamos fazer alguns sacrifícios, matar algumas criancinhas, como isso aconteceu há muito tempo. Sacrificar as virgens para o nosso Deus tal ficar calmo. Isso não eram práticas mediúnicas. Interessante isso, né? Como essa mediunidade veio se transformando, mas a gente estava lá. Quantos rituais nós participamos? E como muitas vezes isso está tão fixo dentro das nossas mentes, o quanto é difícil a gente dissolver. Por isso que é importante o estudo. Estudar, a leitura, discutir em grupo esses assuntos, né? Para que a gente não fique preso e não enquadre as coisas. O conhecimento não está num quadradinho. O conhecimento é algo tão vasto que nós não temos, como diria um amigo meu, noção. Então, Emmanuel vai dizer que a mediunidade, bem, a oracular, que é importante eu falar. Eu falei da mitológica e o mediunismo oracular, que continua vigente. Você quer perguntar? Eu queria apenas interromper, já que estavam falando. Ontem, por acaso, eu assisti um programa numa televisão europeia e explicava que esses que decepam, que aparecem nas televisões desses radicais islâmicos, na verdade não se trata de uma assim, uma coisa horrorosa, porque isso eles sempre fizeram, oferecer ao Deus Allah, os inimigos do islamismo. Então é uma prática que já existiu no passado e que está retornando. Então a necessidade de boa noite a todos. Conhecidas? Que bom estar aqui. Tá? Meu abraço fraterno, meus votos de paz de sempre. Então nós vamos fazer, a Kika nos convidou para que a gente aprofunde um pouquinho
um olhar acerca da mediunidade hoje, tá? A gente vai fazer uma aula estudo, mas eu não gosto muito de ficar falando sozinha, tá? Então eu quero ouvir da participação de vocês. Antes de eu iniciar, eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez, para eu saber como que eu vou conduzir isso. Alguém pela primeira vez? Todos aqui já conhecem um pouco da mediunidade? Têm estudado? Então tá. Então eu vou fazer como costumeiramente eu faço na condução dos grupos de estudo lá na Casa de Jesus, tá? Então vocês vão descruzar as pernas. Tem uma música suave aí. Você vai relaxar. Se está com a bolsa no colo, solta. Se está com algum objeto no colo, põe no chão um pouquinho. Relaxa os seus ombros, fecha os seus olhos. Faça uma pequena pausa. Boa noite a todos. Conhecidas? Que bom estar aqui, tá? Meu abraço fraterno, meus votos de paz de sempre. Então nós vamos fazer, a Kika nos convidou para que a gente aprofunde um pouquinho o olhar acerca da mediunidade hoje, tá? A gente vai fazer uma aula estudo, mas eu não gosto muito de ficar falando sozinha, tá? Então eu quero ouvir da participação de vocês. Antes de eu iniciar, eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez, para eu saber como que eu vou conduzir isso. Alguém pela primeira vez? Todos aqui já conhecem um pouco da mediunidade? Têm estudado? Então tá. Então eu vou fazer como costumeiramente eu faço na condução dos grupos de estudo lá na Casa de Jesus, tá? Então vocês vão descruzar as pernas. Tem uma música suave aí. Você vai relaxar. Se está com a bolsa no colo, solta. Se está com algum objeto no colo, põe no chão um pouquinho. Relaxa os seus ombros, fecha os seus olhos. Faça uma pequena pausa. E ao fechar os seus olhos, comece a observar o seu corpo. Sinta o seu corpo. E ao observar o seu corpo, percebe o que você está trazendo para esse momento, nesse corpo. O que você sentiu ao longo desse dia, fisicamente. Observe o seu corpo. Comece a respirar de uma forma mais profunda, nasal, fazendo uma respiração mais profunda, criando uma condição corpórea mais relaxada e igualmente começando a criar uma condição mental mais relaxada. E observe um pouco a tua mente, observe um pouco os teus pensamentos. Olhe para a tua mente como quem olha para um rio que corre. Não prenda esses pensamentos, criando uma condição na mente mais relaxada. E vamos pedir à espiritualidade amiga que orienta e que dirige os trabalhos dessa casa, principalmente os benfeitores que dirigem e orientam esse estudo, e os grupos mediúnicos. Nós pedimos permissão a esses amigos tutelares para que possamos iniciar essa tarefa dessa noite, sob o cuidado e a tutela desses benfeitores, para que tudo corra da melhor maneira, para que todos nós possamos sair daqui renovados, estimulados e gratos por sermos esses tarefeiros na seara de Jesus. Sinta novamente a sua respiração. Quando soltar o ar, você abre os olhos. Então nós vamos falar hoje
sobre a evolução histórica da mediunidade. Sobre onde que isso tudo começou. E vocês sabem aonde isso começou? Onde começou a mediunidade? Que começo? O começo do mundo. De que forma começou a ser mediunidade? É importante a gente refletir sobre isso, porque hoje nós, principalmente nós aqui, nós vivenciamos um grande diferencial que é a mediunidade com Jesus. Isso é um divisor de águas na vivência da mediunidade. Mas em todas as culturas, todas, sem exceção, nós vamos observar sempre a presença do fenômeno mediúnico. Boa noite a todos. Aqui conhecidas? Que bom estar aqui, tá? Meu abraço fraterno, meus votos de paz de sempre. Então nós vamos fazer, a Kika nos convidou para que a gente aprofunde um pouquinho o olhar acerca da mediunidade hoje, tá? A gente vai fazer uma aula estudo, mas eu não gosto muito de ficar falando sozinha, tá? Então eu quero ouvir da participação de vocês. Antes de eu iniciar, eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez, para eu saber como que eu vou conduzir isso. Alguém pela primeira vez? Todos aqui já conhecem um pouco da mediunidade? Têm estudado? Então tá. Então eu vou fazer como costumeiramente eu faço na condução dos grupos de estudo lá na Casa de Jesus, tá? Então vocês vão descruzar as pernas. Kika, tem uma música suave aí. Vai relaxar, se está com a bolsa no colo, solta. Se está com algum objeto no colo, põe no chão um pouquinho. Relaxa os seus ombros, fecha os seus olhos. Faça uma pequena pausa. E ao fechar os seus olhos, comece a observar o seu corpo. Sinta o seu corpo. E ao observar o seu corpo, percebe o que você está trazendo para esse momento, nesse corpo. O que você sentiu ao longo desse dia, fisicamente. Observe o seu corpo. E comece a respirar de uma forma mais profunda, nasal, fazendo uma respiração mais profunda, criando uma condição corpórea mais relaxada e igualmente começando a criar uma condição mental mais relaxada. E observe um pouco a tua mente, observe um pouco os teus pensamentos. Olhe para a tua mente como quem olha para um rio que corre. Não prenda esses pensamentos, criando uma condição na mente mais relaxada. E vamos pedir à espiritualidade amiga que orienta e que dirige os trabalhos dessa casa, principalmente os benfeitores que dirigem e orientam esse estudo, e os grupos mediúnicos. Nós pedimos permissão a esses amigos tutelares para que possamos iniciar essa tarefa dessa noite, sob o cuidado e a tutela desses benfeitores, para que tudo corra da melhor maneira, para que todos nós possamos sair daqui renovados, estimulados e gratos por sermos esses tarefeiros na seara de Jesus. Sinta novamente a sua respiração. Quando soltar o ar, você abre os olhos. Então nós vamos falar hoje
sobre a evolução histórica da mediunidade. Sobre onde que isso tudo começou. E vocês sabem aonde isso começou? Onde começou a mediunidade? Que começo? O começo do mundo. De que forma começou a ser mediunidade? É importante a gente refletir sobre isso, porque hoje nós, principalmente nós aqui, nós vivenciamos um grande diferencial que é a mediunidade com Jesus. Isso é um divisor de águas na vivência da mediunidade. Mas em todas as culturas, todas, sem exceção, nós vamos observar sempre a presença do fenômeno mediúnico. E o que é esse fenômeno, se não um intercâmbio, né? É um intercâmbio entre um mundo da corporeidade, esse mundo da matéria, e um mundo sutil, um mundo desprovido de um corpo físico, mas de seres que continuam, que somos nós próprios. Então nós vamos observar o que? Nesse ser primitivo, né, nesse homem mesmo, esse homem primal, esse homem da caverna, como o processo mediúnico começa nessa criatura, que não é lá muito inteligente, né? Que não é refinado, mas a percepção dele, e André Luiz vai falar isso num livro bem importante que é Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que o primeiro fragmento da mediunidade aí é a questão intuitiva. Esse ser primitivo, ele intui, ele tem umas percepções rudimentares, mas tem. E ele passa a estabelecer uma relação curiosa com os fenômenos naturais, com o trovão, com a chuva, com o sol, com a lua. Então essa relação ritualística com esses elementos externos e naturais já começa a ser uma germinação, um processo assim bem embrionário dessa mediunidade, dessa relação com a natureza. Ali começa tudo. E nós vamos percebendo que nesse processo da evolução desse ser mais primitivo, esses rituais também começam a ter um refinamento, né? Começa a ter uma sensibilidade maior. Porque nós vamos perceber que nesses clãs tem a figura de um curandeiro, né? Um pajé, um chefe, um cacique. Não tem em todas as culturas? Então nas mais antigas a gente já vai ver isso. Tem alguém que é aquele que tem uma intuição mais afinada. E a gente vai observar um registro muito interessante dentro da cultura hindu, e isso data, vamos imaginar, se às vezes já é difícil para a gente lembrar o que a gente almoçou, que fazem poucas horas, vamos imaginar aproximadamente 8.000 anos atrás. Alguém tem alguma noção? Sem celular, sem internet, sem Facebook, sem carro, sem roda, sem escrita. Você consegue imaginar 8.000 anos atrás? Não, né? Mas esses primeiros seres que foram os intermediários para receber os Vedas, eles simplesmente eles tiveram uma postura de aquietamento, de sentar e começaram a receber uma informação. De onde vem isso? É um médium muito intuitivo que começa a receber ali um ensinamento espiritual. E aí a gente tem as bases aí da reencarnação, da vida após a morte, né? Então cada clã acaba tendo um porta-voz. Só que nesse período, esses médiums, eles eram considerados pessoas muito... Eram especiais ou não eram especiais? Sim, né? Eram pessoas que estavam numa condição privilegiada desse clã. Alguém que se comunica com a lei, alguém que traz uma informação, alguém que traz um ensinamento, uma mensagem, uma profecia. Então, isso acontece nesse núcleo, mas também acontece no núcleo egípcio paralelamente. Porque a cultura egípcia, ela já vai falar de uma coisa muito mais séria, que já é o intercâmbio com os mortos. Diferente dos Vedas. Nos Vedas eles tinham mais cuidado, ou melhor, do povo hindu. E inclusive, a essa época, ou melhor, posteriormente, por volta aí de uns
4.000 anos atrás, então contando a nossa era mais de 2.000 anos para trás, nós vamos ver práticas dentro do seio hindu de desobsessão. Ou seja, o cuidado com os espíritos maléficos. Mas esses espíritos, naturalmente, eles não eram encarados assim, eu desencarnei, um pouco perturbado, e eu retorno, sendo um espírito perturbado, já desprovido da corporeidade, e incomodo uma família, incomodo um núcleo, incomodo alguém. Então havia uma prática, há uma prática hoje ainda, que é uma prática para cuidar dos problemas espirituais. E essas raízes estão lá atrás, no tempo. E os egípcios, a essa época, em paralelo os Vedas um pouco depois, questão de uns 5.000 anos atrás, nós vamos ver que há uma prática dentro desse seio de comunicação com os mortos. Mas geralmente com esses sacerdotes, essas pessoas muito importantes, essas pessoas ditas muito especiais para fazer esse intercâmbio. E um pouco mais para frente nós vamos ver na cultura greco-romana as pitonisas, as sibilas, as pitonisas do seio grego e as sibilas no seio romano, onde havia um oráculo, um lugar, porque já era detectado isso muito cedo, que aqueles jovens, aquelas crianças, eles já eram conduzidos já na tenra idade, e havia até alguns estigmas, algumas mostras físicas que iam indicar que aquela pessoa seria um piton, uma pitonisa, um sibila, né, um intermediário desses mundos. Às vezes a pessoa nascia com 6 dedos, às vezes uma deformidade física era um indicativo de que aquela pessoa, portanto, seria uma pessoa especial. Esse que faria, então, portanto, esse processo medianeiro entre esses dois mundos. Então, a essa época da Grécia Antiga e da Roma Antiga, a gente vê uma prática de consultar o oráculo, não é assim? E no Velho Testamento nós vamos ver várias citações, muitas citações no Velho Testamento, porque ali nós temos não só uma influência das raízes judaicas e hebraicas, mas a gente também tem uma influência greco-romana ali. Fato é que se hoje o inglês é a língua comum, naquela época o grego era a língua comum, era a língua que se falava, todos os povos ali praticamente daquela região se comunicavam em grego. Então, esses templários, né, ou esses oráculos, eles eram consultados para qualquer situação, numa situação de conflito, não só de família, um conflito emocional, mas conflitos entre povos. Conflitos, por exemplo, que iam envolver povos que iriam guerrear. Então era consultado o oráculo. Então a gente vai vendo que esse fenômeno, ele sempre existiu. Sempre. E indo um pouco mais para frente, depois nós vamos apresentar esse slide, retomando um outro tópico, e vocês ficam muito à vontade para perguntar. Então a gente vai ver a época de Jesus já também grandes fenômenos, grandes acontecimentos, e a gente vai escutar muito uma palavra que é milagre, né? Geralmente quando um médium está em ação, principalmente um médium com a capacidade de cura, a gente vai usar essa palavra, vai escutar muito isso, né? Aquela pessoa operou um milagre, como se a responsabilidade aí fosse do médium, né? E não é. Porque a cura ela só acontece quando nós estamos prontos para... Porque na verdade a cura se opera por nós próprios. Né? O médium ele intermedia o processo, mas ele não é realmente o curador. Ele intermedia, porque depois a gente vai falar de fluido e a gente vai entender um pouco melhor esse processo. Então, no Novo Testamento a gente vai ver muitos relatos mediúnicos. O Pentecostes, por exemplo, onde os discípulos falavam as línguas de fogo, né? A gente vai ouvir essa expressão, que são línguas diferentes, porque como haviam vários grupos de regiões diferentes ali da área da Palestina, muitos desses discípulos falavam para aqueles grupos onde havia a predominância daquela língua, um fenômeno mediúnico, que chama xenoglossia, que é um médium que tem a habilidade de falar um outro idioma, mas geralmente esse idioma ele já falou, ele já conheceu? Sim ou não? Sim. Sim. Você só vai falar um idioma que você já conheceu.
Livro dos Médiuns. O fenômeno da fala de uma língua diferente, por exemplo, nós podemos aqui falar só português, mas às vezes o médium pode receber uma mensagem em inglês, em espanhol, em francês. Esse médium, ele já teve o contato com essa língua. Caso contrário, ele não vai escrever, ele não vai falar nada que ele já não teve a experiência. Porque o processo mediúnico, vejam só, é um processo, esse desenvolvimento, a gente fala de desenvolvimento quanto aptidão. Nós não vamos desenvolver nada daquilo que nós já não temos na nossa programação, certo? Se a gente não pode ter essa dúvida. Nós vamos ser esse ou aquele médium, vamos ter essa ou aquela aptidão mediúnica, desde que isso já tenha sido programado anteriormente. Qualquer coisa contrária, se eu forçar qualquer processo, isso vai desequilibrar muito o médium ou vai desequilibrar a pessoa que está desejando ter essa faculdade. E é curioso porque às vezes a gente pensa, eu queria ter o dom da vidência, da clarividência e da cura e etc e tal, da psicografia, né? Como se isso fosse um mérito. Para aquela época, para aquela estrutura rudimentar social, para aquela circunstância, para milênios atrás, ok, né? Mas para nós não mais. O médium não é uma pessoa especial. Ao contrário, ele é um grande devedor. E eu gosto sempre de lembrar isso. Um grande devedor. Eu trouxe uma mensagem de Emmanuel para nós todos, e ali ele deixa bem claro, se a gente tem alguma dúvida, a gente vai sair daqui sem dúvida nenhuma nesse quesito. Então, onde eu parei? No Novo Testamento. Então ali nós vamos ver fenômenos mediúnicos riquíssimos. E nós vamos perceber que esse fenômeno continua com os apóstolos e com todos aqueles que vêm dentro do núcleo religioso, que não é privilégio tão somente de um núcleo religioso. Pessoa sem religião nenhuma pode ser um médium extremamente ostensivo. E nos dias atuais a gente vai perceber que médiums, tem médiums, e cada vez mais. E vai ser cada vez mais pessoas mais sensíveis. E por isso que é tão importante a gente discutir esses assuntos, estudar esses assuntos, se preparar quanto médium e também preparar aqueles que vão nos surgir no caminho com os conflitos, por exemplo, de uma eclosão de mediunidade. Porque é um processo muito conflitante quando a mediunidade eclode. É um processo muito perturbador, na maioria das vezes, porque a gente não é fluxicheiro mesmo, então vai ser um desafio, tá? Então, na Idade Média, o que acontecia com os médiuns? Eles recebiam buquês de flores, jantares maravilhosos, né? Não é isso, né? Para onde iam os médiuns na Idade Média? Para a fogueira. Para a fogueira com outros requintes de crueldade, né? Então a gente vê o médium, nessa época a mediunidade ela tinha uma relação muito com uma figura que nós conhecemos, mitológica. Uma figura demoníaca, né? A mediunidade é uma coisa do demônio, das trevas, uma coisa ruim. Então a pessoa, muitas vezes que entrava em transe e que os outros ao redor, geralmente os vizinhos, que acompanhavam, que sabiam, que ouviam falar desse transe, essa pessoa, ela era morta cruelmente. E nós vamos perceber aí que pelos idos de 700, a gente tem vários picos da mediunidade ao longo da história, né? E para não entrar ainda nesse período, eu quero lembrar aqui alguns itens. Então, que é um livro que chama Introdução Antropológica ao Espiritismo, que é do Herculano Pires, que é um autor que nos agrada muito, é um grande estudioso. Então ele fala da mediunidade primitiva, onde a intuição é o que prevalece, tá? Depois ele fala da mediunidade tribal, onde essa mediunidade ela surge por conta de uma crença coletiva. Que o coletivo, que o núcleo que envolve aquele médium, deixa ele ainda mais forte porque crê. Então, por isso que o Herculano vai colocar isso, que essa crença grupal dá mais ênfase para aquela mediunidade ainda. É como se esse grupo acaba sendo uns médiuns de sustentação para aquele que é um médium mais ostensivo. Estão entendendo? Sim, está claro? Daí ele fala o fetichismo,
a forma mais aprimorada da mediunidade tribal. E por que ele fala isso? Porque daí, esse tipo de mediunidade nessa época, ela tem um fetiche, ela tem um amuleto, ela tem uma bengala. Qualquer coisa, às vezes uma erva, põe um dente, sei lá, de coelho atrás da orelha que você vai ficar bem, anda com uma erva pendurada no pescoço, põe uma pedrinha não sei aonde. Joga uma pimenta. E tem alguma semelhança com os dias atuais? Veja que como a gente traz arrastamento, gente. Olha como a nossa ideia, nosso pensamento, às vezes, ficou fixo em alguma crença ao longo desses milênios. Não estou falando de dias, estou falando que isso é uma prática de milênios, porque o ritual é uma coisa que faz parte da nossa história. Então, em outro momento, a gente está fixo, a gente adora um ritual, né? Pula 7 ondas, joga uma florzinha no final do ano. Quantos rituais que às vezes nós fazemos impensadamente e são absolutamente desnecessários. Desnecessários. Para essa época, ok, para os dias atuais, não tem sentido. Estou decepcionando muito vocês? Vou decepcionar mais. Só até avisar. Aí a fulano vai. Boa noite a todos. Conhecidas? Que bom estar aqui. Tá? Meu abraço fraterno, meus votos de paz de sempre. Então nós vamos fazer, a Kika nos convidou para que a gente aprofunde um pouquinho o olhar acerca da mediunidade hoje, tá? A gente vai fazer uma aula estudo, mas eu não gosto muito de ficar falando sozinha, tá? Então eu quero ouvir da participação de vocês. Antes de eu iniciar, eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez, para eu saber como que eu vou conduzir isso. Alguém pela primeira vez? Todos aqui já conhecem um pouco da mediunidade? Têm estudado? Então tá. Então eu vou fazer como costumeiramente eu faço na condução dos grupos de estudo lá na Casa de Jesus, tá? Então vocês vão descruzar as pernas. Kika, tem uma música suave aí. Você vai relaxar. Se está com a bolsa no colo, solta. Se está com algum objeto no colo, põe no chão um pouquinho. Relaxa os seus ombros, fecha os seus olhos. Faça uma pequena pausa. E ao fechar os seus olhos, comece a observar o seu corpo. Sinta o seu corpo. E ao observar o seu corpo, percebe o que você está trazendo para esse momento, nesse corpo. O que você sentiu ao longo desse dia? Boa noite a todos. Conhecidas? Que bom estar aqui. Tá? Meu abraço fraterno, meus votos de paz de sempre. Então nós vamos fazer, a Kika nos convidou para que a gente aprofunde um pouquinho o olhar acerca da mediunidade hoje, tá? A gente vai fazer uma aula estudo, mas eu não gosto muito de ficar falando sozinha, tá? Então eu quero ouvir da participação de vocês. Antes de eu iniciar, eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez, para eu saber como que eu vou conduzir isso. Alguém pela primeira vez? Todos aqui já conhecem um pouco da mediunidade? Têm estudado? Então tá. Então eu vou fazer como costumeiramente eu faço na condução dos grupos de estudo lá na Casa de Jesus, tá? Então vocês vão descruzar as pernas. Kika, tem uma música suave aí. Você vai relaxar. Se está com a bolsa no colo, solta. Se está com algum objeto no colo, põe no chão um pouquinho. Relaxa os seus ombros, fecha os seus olhos. Faça uma pequena pausa. E ao fechar os seus olhos, comece a observar o seu corpo. Sinta o seu corpo. E ao observar o seu corpo, percebe o que você está trazendo para esse momento, nesse corpo. O que você sentiu ao longo desse dia?
fisicamente. Observe o seu corpo. E comece a respirar de uma forma mais profunda, nasal, fazendo uma respiração mais profunda, criando uma condição corpórea mais relaxada e igualmente começando a criar uma condição mental mais relaxada. E observe um pouco a tua mente, observe um pouco os teus pensamentos. Olhe para a tua mente como quem olha para um rio que corre. Não prenda esses pensamentos, criando uma condição na mente mais relaxada. E vamos pedir a espiritualidade amiga que orienta e que dirige os trabalhos dessa casa, principalmente os benfeitores que dirigem e orientam. Boa noite a todos. Aqui conhecidas? Que bom estar aqui, tá? Meu abraço fraterno, meus votos de paz de sempre. Padre. Boa noite a todos. Aqui conhecidas? Que bom estar aqui, tá? Meu abraço fraterno, meus votos de paz de sempre. Padre. Então nós vamos fazer, a Kika nos convidou para que a gente aprofunde um pouquinho o olhar acerca da mediunidade hoje, tá? A gente vai fazer uma aula estudo, mas eu não gosto muito de ficar falando sozinha, tá? Então eu quero ouvir da participação de vocês. Antes de eu iniciar, eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez, para eu saber como que eu vou conduzir isso. Alguém pela primeira vez? Todos aqui já conhecem um pouco da mediunidade? Têm estudado? Então tá. Então eu vou fazer como costumeiramente eu faço na condução dos grupos de estudo lá na Casa de Jesus, tá? Então vocês vão descruzar as pernas. Kika, tem uma música suave aí. Você vai relaxar, se tá com a bolsa no colo, solta. Se tá com algum objeto no colo, põe no chão um pouquinho. Relaxa os seus ombros, fecha os seus olhos. Boa noite a todos. Aqui conhecidas? Que bom estar aqui, tá? Meu abraço fraterno, meus votos de paz de sempre. Padre. Então nós vamos fazer, a Kika nos convidou para que a gente Boa noite a todos. Aqui conhecidas? Que bom estar aqui, tá? Meu abraço fraterno, meus votos de paz de sempre. Padre. Então nós vamos fazer, a Kika nos convidou para que a gente aprofunde um pouquinho o olhar acerca da mediunidade hoje, tá? A gente vai fazer uma aula estudo, mas eu não gosto muito de ficar falando sozinha, tá? Então eu quero ouvir da participação de vocês. Antes de eu iniciar, eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez, para eu saber como que eu vou conduzir isso. Alguém pela primeira vez? Todos aqui já conhecem um pouco da mediunidade? Têm estudado? Então tá. Então eu vou fazer como costumeiramente eu faço na condução dos grupos de estudo lá na Casa de Jesus, tá? Então vocês vão descruzar as pernas. Kika, tem uma música suave aí. Você vai relaxar, se está com a bolsa no colo, solta. Se está com algum objeto no colo, põe no chão um pouquinho. Relaxa os seus ombros, fecha os seus olhos. Faça uma pequena pausa. E ao fechar os seus olhos, comece a observar o seu corpo. Sinta o seu corpo. E ao observar o seu corpo, percebe o que você está trazendo para esse momento, nesse corpo. O que você sentiu ao longo desse dia?
fisicamente. Observe o seu corpo. E comece a respirar de uma forma mais profunda, nasal. Fazendo uma respiração mais profunda. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado!